Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. E ontem foi nossa confraternização de célula. Maravilhoso. Eu acho que eu tinha pedido churrasco aqui, não sei que dia que foi. Nossa, foi churrasco. Gente, a gente fica com aquela ressaca de carne, né? Boa. Pois é, tô nesse nível. Muito bom. E foi muito legal. Foi tão bom que eu nem tirei foto. Foi tão gostoso, eu me diverti tanto. Fora ficar atrás do Davi também. Né, que o Davi, meu Deus. O Davi, ele é autista. Vocês sabem, claro. E o Davi, ele toma um medicamento chamado risperidona. E o risperidona, ele é um antipsicótico que é usado para as crianças autistas para diminuir a irritabilidade, a agressividade. Quando o Davi está sem um remédio, esse risperidona, que é um remédio controlado de uso permanente, para a vida toda, quando ele usa ele está sem esse remédio, ele fica irritado com pequenos barulhos, gestos, irrita ele. De alguma forma, alguma coisa irrita ele. E aí ele fica bravo com a Ana, às vezes ele fica bravo comigo, enfim. Então, quando ele toma um remédio, ele estabiliza, porque o Davi, ele é autista nível 1 com TDAH, né? Então, ele tem a hiperatividade, ele não para muito quieto assim. E com o remédio, ele dá uma estabilizada, assim, o remédio ele fica muito, mas muito hiperativo mesmo. E aí ele começa a ficar irritado com barulhos, com gestos, enfim. A gente não sabe bem o porquê, mas os autistas, eles têm essa coisa, né? Alguns têm. No caso do Davi tem. E aí, fora ficar atrás dele, que ele acaba fazendo bagunça, ele acaba se comportando de uma maneira inadequada, que seria, né? Ele não tem o senso de adequação que nós temos, que é normal a gente ter um senso de comportamento. O Davi, ele não tem. Então, pra ele, tudo pode, tudo... É como se não existisse essas regrinhas, né, de convivência. Na verdade, não existem. Eu tenho que diariamente falar sobre isso com ele. E pelo risperidona tirar essa... O risperidona, ele atua no cérebro e ele tira a saciedade. Ele vai lá onde tem, né, a glândula de saciedade e ele meio que interrompe, ele mexe ali, né? Então, ele come, ele sai comendo. Quando ele vê uma mesa, então, repleta de comida, ele quer comer tudo. Ele sai comendo geral. Ontem eu acho que ele comeu 3 vezes. E ele ainda, a hora que eu vi, ele tava de novo colocando comida. E ele tomou 2 vezes sorvete. E ele, tipo assim, ele tá cheio, mas ele tá comendo. Ele tá cheio, mas ele tá comendo. E é por causa desse remédio que toma, né, o risperidona, que desliga a saciedade. Então não é nem um mau hábito, um mau costume. É porque ele não tem noção de que ele tá cheio. Coitado, ele não sabe. Mas foi muito bom. É bom ter comunhão, né? A igreja, ela precisa conviver e ter comunhão. E eu me sinto muito bem, eu me sinto em casa. É uma célula muito boa, de pessoas muito boas. Eu fiz muito boas amizades nessa célula. Fiz boas parcerias também de trabalho já. E sabe, como que Deus, assim, ele nos coloca no lugar onde a gente precisa estar. Nessa célula, inclusive, eu que é do pastor Fernando e da pastora Fabiana, eu fui muito tratada nos sentimentos, nas emoções, que gerou depois uma cura, né? Uma cura que eu tive esse ano, graças a Deus, e esse ano foi muito proveitoso para mim. E ali também, como a pastora disse ontem, a pastora disse um breve relato, eu fui muito afiada. Porque a gente vai convivendo com as pessoas e a gente vai entendendo que
elas são diferentes, que elas têm pensamentos diferentes, jeitos diferentes de lidar e que a gente precisa ser tratado por dentro, na verdade, né? Para lidar com o outro, porque lidar com o outro é, de fato, difícil, não é fácil. Mas é muito bom participar daquele lugar, estar com aquelas pessoas, conhecer também gente nova que chega. E eu sou muito feliz naquela célula. Que Deus abençoe a nossa célula, que cresça mais. E ela vai se multiplicar, ela já se multiplicou uma vez. Mas que ela cresça mais em nome de Jesus para quem precisa de fato de Deus, né? Todos nós precisamos. A gente vai ler hoje. Ai, gente, foi muito bom. A gente vai ler hoje 2 Reis 23, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, de verdade. Meu 2025 foi o melhor 2025 que eu poderia ter. O melhor com a minha família, o melhor com o meu emprego, né, que é o meu trabalho, o melhor na minha vida emocional. 2025 para mim tem sido o melhor ano até aqui. E eu sei que o Senhor trará muitas coisas mais. Não porque o Senhor precisa trazer, mas porque o Senhor quer fazer na vida da gente. Pai, em nome de Jesus, me coloca diante daquilo que o Senhor quer para mim, alinhada com os teus planos, Senhor. Muito obrigado por tudo mesmo que o Senhor tem feito, que o Senhor irá fazer e principalmente por aquilo que o Senhor já fez, porque aquilo que o Senhor já fez me torna quem eu sou hoje. Obrigada, Jesus. Nos ajuda a entender a sua palavra todos os dias. Espírito Santo, nos ajuda a orar. Nos ajuda a orar, Senhor, a ficar perto de Ti. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia. Bom dia para vocês. E a gente vai ler um texto hoje de 2 Reis 23, tá? É um texto que fala de Josias. O rei Josias faz uma reforma religiosa. Ele então descobre o livro da lei, né? Ele já era seguidor de Jesus, né? De Jesus não, de Deus, Yahvé. Naquele tempo Jesus não tinha vindo ainda, de Yahvé. Ele já era seguidor da lei, com aquilo que ele sabia. Ele já tinha destruído templos, ele já tinha feito o que Deus mandava, tá? Porque a ordem cronológica aqui tá de uma forma e lá em Crônicas está de outra. Mas ele já havia entendido que Deus é Deus e ele deve ser adorado da maneira certa. Mas aí vai falar da reforma que ele fez, de tudo que ele fez, de tudo que ele de fato fez para poder servir a Deus da forma corretamente, tá? Então, ó, vai falar assim, tem uma breve explicação. Josias fez uma reforma religiosa radical. Nós precisamos ser radicais. E radicais não é o radical do mal, não é o radical de você não ter misericórdia, de você não ter compaixão. O radical é de você pôr na tua vida Deus e não adorar nada além de Deus, que é o que vai acontecer aqui, ó. Josias fez uma reforma radical no país. Ele acabou com a idolatria em Judá e também no território antigo do Reino Norte. O Josias, ele está reinando em Judá. Israel já caiu, os reis de Israel já caiu, já foram levados presos por assírios. Os assírios já tomaram conta de muitas cidades de Israel. Então só tem um rei, o de Judá, que ele governa Judá e Benjamim, que são as duas tribos. Porém, ele vai sair por todo Israel. Ele vai destruir altares em todo Israel. Todo aquele território que ainda está sob o comando dele, que ainda entende que ele é um líder, um rei escolhido por Deus, ele vai destruir os altares de adoração.
tá? Cidades que ele puder, ele vai destruir. Então, ó, ele foi por todo o antigo Reino Norte, né? Antigo porque o povo já foi levado cativo, a maioria, cativo. Acabou também com as práticas de oferecer filhos e filhas em sacrifício aos deuses pagãos e toda espécie de adivinhação. Removeu a aliança entre o Senhor, o seu povo, e celebrou a festa de Páscoa. Esses pecados de antigamente são os mesmos pecados de agora, com roupagem nova. Existe a pornografia, prostituição, né, que é o sexo ilícito de todas as maneiras, a perversão dos casamentos. Tudo isso é da deusa Zerá, daquele tempo, né? Culto a deusa Zerá, Astarote. Então continua, ao Baal também, que gostava de perversões. É o mesmo de hoje. Você não vê diferença, tá tudo pervertido e todo mundo aí fazendo fornicações, enfim. Trisal, tá? O regaço. Adivinhações, mesma coisa. Médiuns, mesma coisa. A gente tem as religiões de matrizes africana e também o espiritismo de mesa branca, que seria Allan Kardec, Chico Xavier, que trazem adivinhações, consulta a espíritos, cartomancia, tarô, tudo, simpatias, todas essas práticas mágicas de pedras, de energias, de amuletos, de todas essas religiões e misticismo trazem junto a feitiçaria, os adivinhos, tudo isso, tá tudo aí. Não mudou nada, tá? Sacrifícios a deuses. Obviamente que a nossa sociedade entende que isso não é uma coisa boa a se fazer. Então, a nossa sociedade aqui, dessa região, que é a maior, né? A nossa sociedade que nós vemos, entende que isso não é legal e não faz. Porém, se você for na Dark Web, né? Que é a internet sem lei, é um nível mais baixo, né? Na verdade é um nível mais alto da sociedade, porque existe muita gente rica, literal, lá dentro, e um nível mais baixo porque é de perversidade cruel. Lá, pedofilia, zoofilia, como é que chama? Canibalismo, sacrifícios de criança, a coisa rola solta, né? Tudo quanto é tipo de perversões. Então, assim, existe. A gente não vê com facilidade aqui nesse nível da sociedade. Mas nesse nível da sociedade, que inclusive tem muita gente que tem posses e dinheiro, né? A coisa rola solta. Então, assim, não acabou, tá? Então, ó, o rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. Então, ele chama o povo de Jerusalém, que é a capital, e todas as tribos de Judá, das outras cidades, né? Que era a maior tribo que existia das 12, era Judá. Eles foram todos juntos ao templo, o templo que Salomão fez, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, lembrando que eram vários profetas. Tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante de todos eles, o livro da aliança no qual havia se achado no templo. Então ele chama toda a comunidade, toda mesmo, tanto desde os maiores como os menores, para ler o livro que se achou, para entender qual era a lei do Senhor. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor uma aliança, pelo qual ele lhe obedeceria e lhe guardaria suas leis e mandamentos com todo o seu coração e com toda a alma. Ele faz um juramento, um voto seria, né? E também cumpriria tudo o que a aliança mandava fazer, e estava escrito no livro, e todo o povo prometeu cumprir a aliança, ou seja, todo mundo também fez um voto com Deus. Então Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, que seria o sumo sacerdote,
aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam a serviço da entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração ao deus Baal e a deusa Azerá e das estrelas, né? Lembrando que o povo também cultuava estrelas, principalmente aquela estrela que seria a estrela da manhã, que seria o planeta Vênus. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e também mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, na cidade de Judá e nos lugares perto de Jerusalém. Então, além dos sacerdotes do templo que serviam a Deus, também havia sacerdotes que serviam os outros deuses, né? Lembrando que eles tinham muitos deuses: Moloque, Azerá, Astarote, Baal, aquela cobra que foi Neustã, chamavam de Neustã, que era aquela cobra que foi feita no deserto. Aliás, Deus mandou fazer uma cobra de bronze para que o povo não morresse quando fosse picado, né? Já que Deus tinha ficado bravo com o povo. Então Deus se arrependeu, a nossa forma de ver, tá? Deus não se arrepende, ele sabe de tudo. Mas ele dá uma escapatória, tem misericórdia, e o povo começa a adorar, chamando ela de Neustã. Então, assim, era muito ídolo, muito mesmo, muitos ídolos. Então ele começa a limpar. E esses sacerdotes, eles faziam essas adorações. E aí ele manda tirar esse povo também. Alguns ele, né, dá cabo e outros foram destituídos. Então, dedicado a ídolos na cidade de Judá e nos lugares perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifício ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Você vê que eles cultuavam tudo. Ele tirou do templo o poste da deusa Azerá. Quem foi que colocou? Acho que foi o Manassés. O rei Manassés foi o mais mal que teve. Depois ele se arrependeu, mas ainda assim ele foi bem mal. E ele colocou um poste da deusa Azerá dentro do próprio templo. Ele retirou do templo o poste da deusa Azerá e levou para fora da cidade, no vale de Cedron. Ali queimou e fez virar cinza e espalhou pelo cemitério público. Ele destruiu os quartos no templo onde ficavam os prostitutos. Imagina isso. O templo que Salomão fez era para adorar somente Deus, ou seja, Yahvé. E nesse templo havia alguns cômodos de fundo também, que ficavam para colocar tesouros do templo, tipo assim, as ofertas que a gente vai reunir, pegar do povo, a gente vai colocar lá e tal. Foi feito quartos para prostitutos da deusa Azerá, do deus Baal. Ou seja, era como o templo virou uma casa de prostituição. Eles faziam, né, orgias ali e dormiam ali. E costuravam roupas de prostituição ali. Olha a loucura que virou esse tempo todo, esse lugar. Tudo que era de Deus foi profanado. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos, ou seja, homem e mulher, sodomia, que seria o homossexualismo também, né? E as mulheres, orgias. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Azerá. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam nas cidades de Judá, por todo o país, desde Geba até Berseba. Ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifício. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Como ele profanou? Vamos primeiro nessa parte. Como ele profanou esses altares? Ele queimou, ele manda matar esses sacerdotes e queima esses sacerdotes nesses próprios altares. Esses sacerdotes que faziam sacrifício. Então o povo não entende que aquilo ali ficou impróprio para adoração. Ele também
como se fossem entulhos daqueles lugares, né? Entulhos, lugares de despejo, então, tipo, fica impróprio para adoração. Ele manda desenterrar, porque alguns lugares, né, tinham covas enterrados de sacerdotes, de coisa. Ele manda desenterrar, pega esses ossos, queima ali naqueles altares, destrói todos os altares. Ou seja, tudo fica impróprio, porque na cabeça do povo fica amaldiçoado, tá? Então ele vai profanando, ou seja, tornando impróprio para adoração, tornando maldito aqueles lugares na cabeça daquele povo, né? Então, ó, o rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam nas cidades de Judá e todo o país, desde Geba até Berseba. Ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido, ou seja, ele matou esses sacerdotes e queimou ali em cima daquele próprio altar, tá? E aquilo ali para o povo torna maldição, torna impróprio de adoração. O rei também derrubou altares edificados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifício no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os sacerdotes. Vamos entender esses demônios do deserto. Esses demônios do deserto era assim. Lá em Levítico 16 fala assim: e Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. Dia do perdão é o Yom Kippur, tá? É um dia dedicado ao perdão de todos os pecados. Eles ainda comemoram, os judeus, né, o Yom Kippur. Mas o Yom Kippur, para aquele povo que estava saindo do Egito e estava no deserto, era um dia de sacrifício. Então, por exemplo, uma pessoa que vivia normal, ela tinha que fazer um sacrifício pelo perdão. Ela ia uma vez ao tabernáculo, porque era como se fosse uma tenda de lona, bem grandona, o tabernáculo, e ela ia lá, oferecia um animal pelo perdão do pecado dela ou da própria família. Então ela oferecia mais de um animal, tá? Então esse animal era sacrificado pelo sacerdote, né? E ele era oferecido para perdão do pecado daquela família. Tá bom, passava mais um ano, a pessoa ia lá. Como eles tinham mais de, em média, 3 milhões para mais de pessoas, era sacrifício o dia inteiro, né? Porque imagina, eu tá no dia do meu sacrifício, mas tá no dia do sacrifício do Joãozinho, tá no dia do sacrifício do Manezinho, tá no dia do sacrifício do, sei lá, do outro da tribo de lá. Então, assim, era sacrifício o dia todo, todos os dias tinha sacrifício, porque todos os dias tinha alguém para sacrificar. Mas aí, ó, escuta só. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão, ou seja, para o dia do Yom Kippur, né? Um dia especial que eles se reuniam e sacrificavam geral, ou seja, faziam um sacrifício só, tá? Tanto o profeta quanto o povo. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para oferta para tirar pecados e um carneiro para a oferta que será completamente queimado. Então eles traziam um carneiro, ia ser completamente queimado, e 2 bodes. Esses 2 bodes, um seria, eles iam tirar sorte com 2 pedrinhas chamada Urim e Tumim, que eram as pedrinhas que os sacerdotes usavam aqui no manto sacerdotal, uma parte da vestimenta que eles usavam para fazer a adoração no tabernáculo. Então eles iam tirar a sorte entre esses bodes, tá? Ah lá, o povo de Israel entregará a Arão, que era o sumo sacerdote, 2 bodes para oferta, para tirar o pecado. O bode era para tirar o pecado, a ovelha ia ser completamente queimada. Arão pegará o bode novo de sua própria oferta para tirar pecados e com
conseguirá o perdão dos próprios pecados e da sua família. Então, primeiro ele sacrificava para ele, para tirar o perdão, e depois ele ia sacrificar para o povo. Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os 2 bodes, usando as 2 pedras, ou seja, Urim e Tumim. Uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. Azazel era considerado um lugar no deserto, um lugar a esmo, ou seja, um lugar infindável, um lugar de morte, tipo, um lugar que não tinha condições de sobrevivência, tá? Então, ó, com o nome de Azazel. E o bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar o pecado. E o bode que pertence a Azazel, esse lugar, né, será oferecido ao Deus vivo. Primeiro oferece a Deus e depois Arão mandará esse bode para o deserto a fim de conseguir o pecado do povo. Era assim, era como se fosse um rito. Esse bode vai embora levando o pecado daquela pessoa ou do povo, literal, e ele vai, né, levando embora, afastando o pecado do povo. Era como se fosse um rito, tá? Deus mandou fazer esse rito. E Azazel era esse lugar a esmo, ou seja, esse lugar que não tinha condições de sobrevivência, muito, muito longe daquela comunidade, daquele povo. Só que Azazel também pode significar demônios, demônios do deserto, tá? E para o mito do povo, Azazel, que seria o nome de um demônio caído, um anjo caído, ele significava um demônio do deserto, mas era um demônio que teria ensinado as gerações a fabricar armas, a fabricar joias e a fabricar maquiagem, tá? Então, na cabeça do povo, aquilo, Azazel, significava um anjo caído, um demônio. E esse demônio tinha trazido armas, que seria a destruição, e tinha trazido joias e maquiagem, que seria a luxúria, né? É óbvio que é um jeito de acreditar, mas pode ser que seja também, tá? Então, como eles passam a cultuar Azazel, ou seja, poderia ser um local, mas como eles passam a oferecer culto, algum demônio se apropriou dessa situação e passa a ser um demônio, ou demônios do deserto, Azazel, tá? E Azazel, obviamente, fica com a destruição e a luxúria. O que nós vemos hoje em dia, as pessoas se cortando, literal, fazendo coisas absurdas pela beleza, pela juventude, enfim, a gente vê cada coisa horrorosa por aí, né? Não que buscar isso não seja de fato bom, mas tem um preço, né? E você tem que parar no preço aceitável, não ir para o absurdo. Então seria isso, o Azazel, um demônio que também hoje esse bode, né, associado ao bode, esse demônio teria passado para a impressão de Bafomé. Bafomé, que é o bode cultuado no ocultismo, no satanismo, falam-se, né, na religião seita maçônica, mas aí eles falam que maçonaria não é uma seita, e sim um modo de se viver, enfim, não vamos entrar nisso aí, porque isso aí é deles, eles com eles. Mas a questão é a seguinte, Azazel passa a ser demônios, tá? E aqui esses demônios, eles recebem oferendas. Então, o Josias vai pegar e destruir esses altares a esses demônios, que seria o Azazel, né, esse bode, lá do deserto, ó. O rei Josias, então, o rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Então, entenda bem, no começo, Deus mandou com que separasse 2 bodes,
Um seria para expiação do pecado, ou seja, perdão do pecado, e o outro seria para mandar para fora da cidade como um sinal de que o pecado estava se afastando do povo. Ele iria para um lugar chamado Azazel. Por que Azazel? Seria um lugar de deserto que não teria ali sobrevivência, tá? Um lugar bem afastado, bem longe, ou seja, para morrer no deserto, esse bode. E o significado era tirar o pecado do povo, afastar o pecado do povo. Logo começaram a adorar Azazel como um deuses do deserto. E como deuses do deserto, obviamente demônios do deserto se apropriaram, ou seja, demônios se apropriaram do nome, receberam a adoração como sempre. Tudo que você dá de adoração, demônios se apropriam dessa adoração. E aí passou a ser demônios do deserto, com o nome de Azazel, ou consequentemente Bafomé, que é o bode demonizado aí, que é um demônio que recebe adorações. Então, ele acaba com esses locais de adoração, esses altares. O rei Josias, 2 Reis 23:10. O rei Josias também profanou Tofete. Tofete era um local onde se tinha altares. E esses altares era feito sacrifício de crianças, tá? Ao deus Moloque, ao deus Baal. Eram sacrificado crianças, era matado crianças, animais e crianças, tá? Então, ó, principalmente crianças. O rei Josias profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que o rei de Judá haviam dedicado à adoração do sol, e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natã-Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acás, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés, aquele rei terrível, nos 2 pátios do templo. Lembrando que ele até colocou um altar de Deus para fora, assim. Foi ele que instituiu a Azerá lá dentro do templo, o poste da deusa. Ele fez em pedaços e jogou no vale de Cedron. Josias profanou também os altares que o rei Salomão, lembrando que Salomão tinha várias mulheres, ele construiu vários altares de adoração a deuses que não era o Deus nosso, né? Yahvé. Josias também profanou os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém e ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, ou seja, aquela que adorava a prostituição, a nojenta deuses dos Sidônios, e a adoração a Quemos. Quemos adoravam sacrifício no tempo da guerra, principalmente de crianças também. A adoração ao deus Quemos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas, queimava criança. O rei Josias fez em pedaços a coluna do deus Baal, derrubou o poste da deusa Azerá e cobriu de ossos de gente o lugar onde havia estado, ou seja, ele queimou os sacerdotes ali naqueles altares e falou, ó, aqui ninguém vai queimar mais nada não. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel, que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar, ou seja, acabou com os 2 touros. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e as esmigalhou até virarem pó. Ele também queimou o poste da deusa Azerá. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Mandou com que tirassem delas ossos e as queimou sobre o altar. Dessa maneira, ele profanou o altar, fazendo com que aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar durante uma festa. O rei Josias olhou ao redor, viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia, então perguntou, que sepultura é essa? E o povo de Betel respondeu, é a sepultura do profeta que veio de Judá,
e profetizou estas coisas que o Senhor acabou de fazer com este altar. Aí ele falou: deixa essa sepultura como está. Ordenou Josias: não mexa nesses ossos. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Veio um profeta, no tempo que o Jeroboão fez os 2 touros, ele faz os 2 touros para poder adorar, né? Com medo de que o povo se voltasse para Roboão. Roboão, que era filho de Salomão, o neto. Por aí. E ele ficou com medo que o povo se voltasse para Judá, lembrando que ele fez a revolta. Por quê? Porque Deus mandou. Deus mandou com que ele fizesse uma revolta e separasse a tribo do norte. Então fica aí norte Israel, sul Judá, tá? Então nessa revolta ele fica com medo do povo se voltar para Judá, mas ele esqueceu que Deus que tinha levantado ele. Quando ele esquece disso, ele faz 2 touros em adoração. O povo começa a adorar esses 2 touros e um dia ele está lá adorando, queimando os incensos dele. Chega um profeta mandado por Deus, vem de Samaria, e fala assim: ó, um dia vai cair esse altar, né? Vai acabar com esse altar, vai destruir toda essa adoração e Deus vai tacar fogo no seis, ou seja, vai destruir também Israel. Acontece que esse profeta que profetiza, Deus fala para ele assim: não volte pelo mesmo lugar. Ele obedece até então, mas aí um profeta que fazia, um sacerdote, né? Profeta, sacerdote que fazia adoração a esses touros, ou seja, um cara enganoso vai lá e fala assim: não, eu sou profeta também, vem por aqui, tá tudo certo, pode voltar pelo mesmo caminho, para na minha casa. Aí ele para na casa dele, Deus tinha falado para ele: não para em lugar nenhum. Ele para na casa dele, come. Quando ele vai embora, aí Deus usa aquele profeta mau e fala para ele: como você desobedeceu, um leão vai te comer. Quando ele vai no caminho, obviamente que ele já tá com medo, um leão come ele, né? Só ataca ele e não come o corpo dele. Aí alguém avisa para esse profeta mau vai lá, pega ele e sepulta ele. Então ele foi sepultado naquele local e o profeta, depois de um tempo, morreu. Ele fala: realmente vai haver juízo de Deus. Ele também morreu e foi sepultado ali. Esses 2 túmulos é exatamente desses profetas. E aí Josias pergunta: de quem que é? Aí o povo de Betel fala: é do profeta assim, assim, assim. Aí ele fala: deixa lá. Aí, ó, deixem a sepultura como está, ordenou Josias, não mexam nos ossos deles. E assim os ossos daqueles profetas que ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria, ou seja, o profeta falso com o profeta verdadeiro. No final, todo mundo morreu, né? Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares, ele fez o que havia feito em Betel, ou seja, destruiu também. E também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifício e queimou todos os ossos de gente em todos os lugares e altares. Depois voltou para Jerusalém. Então ele faz uma limpa no país. Ele sai destruindo altar, queimando o sacerdote, ele sai derrubando, derriçando tudo, tá? Aí ele volta para Jerusalém e faz uma festa de Páscoa, mas não é uma festa qualquer, ele faz a festa de Páscoa. Desde Samuel, o povo não comemora uma festa de Páscoa como essa, com vários bois oferecidos a Deus, depois queimado para o povo, 7 dias de festa, com canto, com tudo certinho como mandava a tradição da festa. A Páscoa era o Pessá. O que é o Pessá? É a saída do Egito. Quando o povo vai sair do Egito, Deus manda com que eles matem um cordeiro, né? Matem um cordeiro, seria uma ovelha. Matem um cordeiro, passem o sangue do animal no umbral da porta, ou seja, no batente da porta, passe ali no batente da porta e coma aquele bicho, né? Na noite anterior, eles vão comer porque de manhã eles vão embora, porque vai passar o espírito de morte.
Então eles comem aquele bicho com ervas amargas e fazem... não, até então não deu tempo de fermentar o pão, por isso que eles saem com pão sem fermento. Mas o que acontece? Eles comem esse animal com erva amarga, passa o sangue no batente da porta e naquele mesmo dia o anjo da morte reconhece o sangue na porta e não mata o filho deles, mas mata o filho de todos os egípcios, o primogênito, tá? Inclusive o primogênito do faraó. Que aí o faraó fala, não, manda esse povo embora, eu não quero mais ver a cara desse povo, ele tá no estado de morte, né? O povo vai, depois ele fala, o que eu fiz? Ele se arrepende e manda matar esse povo, que aí a gente sabe que abre o Mar Vermelho. Esta festa desse povo sendo libertado, desse povo levando, que o povo leva o ouro do Egito, o povo leva, os próprias pessoas estão tão indignados com a morte dos filhos que eles dão o ouro, eles dão dinheiro literal para o povo levar embora, eles levam tudo que há de bom, é indenização de muitos anos, 400 anos de escravidão. Então, o Pessá é exatamente isso, é essa tirada do Egito. E aí, quando eles estão lá nas tendas, né, já no deserto, Deus fala, ó, institui essa festa de Páscoa, vocês vão comemorar para sempre, tá? Como a gente comemora hoje, só que a gente colocou coelhinho, que é a adoração das deusas, né, como é que chama? Deusa de fertilidade, eu esqueci o nome da deusa, que é uma deusa que, fofinha, que tem fertilidade, e aí ela... eu esqueci a lenda que é do coelhinho da Páscoa. Só sei que é o coelho, que era pássaro, que põe ovo, enfim, é alguma coisa assim. Mas aí eles atribuem para a lenda, né? Começa a trocar ovinhos de ovinhos coloridos, vira uma tradição trocar ovo colorido, e depois eles passam isso para o comércio, troca de ovo de chocolate. Mas a festa da Páscoa é o Pessá, que é a saída do Egito. E o rei Josias vai fazer uma festa, finalmente, depois de tantos reis, uma festa de Páscoa verdadeira, tá? Então, ó, o rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa de Páscoa em honra ao Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança, desde a época que os juízes governavam o país, ou seja, Samuel. Nunca havia feito uma festa de Páscoa como essa por nenhum rei de Israel e de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa festa de Páscoa foi festejada em Jerusalém em honra a Deus, o Senhor. E aqui a gente vai parar, tem um outro pedaço, mas aí a gente explica amanhã, tá? Que Deus abençoe vocês, que você acabe com toda adoração a ídolos na sua vida, sejam eles de barro ou eles emocionais, né? Filhos, relacionamentos, homens, dinheiro, seja qual for o ídolo que tenha se levantado na sua vida ou que esteja morando no seu coração, que você derrube, que você não deixe nenhum altar que não seja ao Senhor, porque é exatamente os ídolos que nos afastam de Deus, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, até amanhã e fica com Deus, porque com Deus é sempre melhor. Tchau.